Existe um lugar na Europa onde a tradição e a modernidade andam de mãos dadas. É um destino onde você pode caminhar por palácios históricos que parecem ter saído de um livro de contos de fadas, além de se deparar com várias princesas em cada esquina, ao mesmo tempo em que experimenta uma vida urbana cheia de estilo e energia. E o melhor de tudo? O padrão de vida por lá é tão alto que até quem está só de passagem consegue se apaixonar. E não estou dizendo só pelo local, se é que me entende. Um país no coração da Europa, onde a qualidade de vida é tão alta que você mal acredita que seja real. Quer descobrir mais sobre esse lugar incrível? Então vem comigo, porque tem muita coisa interessante para a gente explorar juntos. Áustria. Você já deve ter ouvido falar dela, principalmente por causa da sua capital, Viena. E olha, não é raro ver gente confundindo o nome do país com Austrália. Mas calma, estamos falando da Áustria, essa joia europeia cheia de charme. A Áustria é um daqueles países que impressionam à primeira vista, mesmo sem ter litoral. O que não falta por lá são fronteiras com outros países fascinantes. A República Tcheca ao norte, a Eslováquia e a Hungria a leste, a Eslovênia e a Itália ao sul e, claro, a Suíça, Liechtenstein e a Alemanha a oeste. É praticamente um convite para você explorar vários destinos incríveis de uma só vez, sem muita burocracia, graças ao Acordo de Schengen, que facilita a vida de quem quer atravessar essas fronteiras. Viena, a cereja do bolo austríaco. A cidade é cortada pelo rio Danúbio, que a divide em duas partes. A parte ocidental é onde a magia acontece. Lá ficam o aeroporto internacional e uma série de atrações turísticas que deixam qualquer um de queixo caído. É como se o lado oeste fosse o coração cultural, histórico e social de Viena. Tem de tudo: palácios, mercados movimentados e uma vibe que mistura o antigo com o moderno de um jeito único. Viena não é uma cidade gigante, mas isso só aumenta o seu charme. Com cerca de 2 milhões de habitantes, ela abriga quase um quarto da população total da Áustria, que é de 9 milhões de pessoas. E o que não falta por lá é espaço para curtir. Apesar de ter poucas cidades grandes, como Graz e Salzburgo, a Áustria faz um ótimo uso de suas terras. Boa parte do território é ocupado pelos Alpes, o que só adiciona mais beleza ao cenário. E se você é fã de futebol, a Áustria tem times que são verdadeiros ícones, como o Austria Wien, Rapid Wien, Sturm Graz e Salzburg. Esses clubes representam o país com muito orgulho. Mas o que realmente coloca Viena no topo da lista é o fato de ser uma das cidades mais habitáveis do mundo. Em 2024, ela foi eleita a número 1 por várias empresas de pesquisa, e isso não é pouca coisa. A qualidade de vida lá é tão alta que a cidade quase sempre está no topo desse ranking, competindo com lugares como Zurique. A Áustria é um país que carrega consigo uma das histórias mais antigas e fascinantes da Europa. O nome Áustria apareceu pela primeira vez em 996 e desde então muita coisa aconteceu. Uma das épocas mais marcantes foi o surgimento da dinastia dos Habsburgos, que colocou a Áustria no mapa como um dos maiores e mais influentes estados do século XV. Essa dinastia fez história e, por séculos, manteve a Áustria no centro das atenções, travando batalhas épicas, como as lutas contra o Império Otomano. Mas tudo que é bom tem um fim, e com a Primeira Guerra Mundial, a era dos Habsburgos e dos impérios chegou ao fim. A Áustria se reinventou, deixando para trás seu passado imperial e emergindo como uma república próspera e democrática. E olha, eles não brincam em serviço. Hoje, a Áustria é um dos países mais ricos do mundo. Segundo a Forbes, em 2024, o país ficou em 14º lugar na lista das nações mais ricas. Para você ter uma ideia, o rendimento per capita lá é de cerca de $59 mil por ano.
Não é pouca merda, não. A Áustria também é o berço de algumas marcas que todo mundo conhece. Já ouviu falar em Red Bull? Pois é, a famosa bebida energética nasceu lá. E não para por aí. Os supermercados Spar e as joias Swarovski também são marcas austríacas que conquistaram o mundo. Mas, se você está pensando em fazer umas comprinhas por lá, é bom se planejar. Na Áustria, especialmente em Viena, os grandes supermercados fecham aos sábados e domingos. Então, se você estiver de passagem no fim de semana, trate de comprar tudo o que precisa antes. As mulheres em Viena e na Áustria em geral têm uma presença marcante e características que refletem a mistura cultural e histórica do país. Elas são, em sua maioria, loiras ou ruivas, com pele clara e olhos azuis ou verdes. Essas características dão às austríacas uma aparência que muitas vezes é comparada com a dos alemães ou dos suecos, com um toque de seriedade no semblante. A altura média das mulheres austríacas gira em torno de 1,66 m e elas tendem a ser discretas em sua beleza, com traços faciais geralmente delicados. Apesar dessa discrição, elas carregam uma elegância natural que combina perfeitamente com o ambiente clássico e sofisticado de Viena. O idioma oficial na Áustria é o alemão. Mas não é qualquer alemão, não. Lá, o pessoal fala também o alemão bávaro e, dependendo da região, você vai ouvir esloveno e húngaro. A Áustria é uma verdadeira mistura cultural, com 82% da população sendo austríaca e adotando o alemão como língua principal. E claro, quando você andar pelas ruas, as placas e sinais estarão todas em alemão, refletindo a forte presença do idioma. E se você pensa que a Áustria é só história e cultura, saiba que a religião também tem um papel importante por lá. Os austríacos sempre foram grandes defensores do cristianismo, especialmente do catolicismo. Hoje, 55% da população se identifica como cristã e católica. Outros 5% são protestantes, enquanto 25% não têm religião. E é claro, a diversidade religiosa está presente, com muçulmanos, judeus e outros grupos religiosos também fazendo parte do mosaico cultural do país. Para! Como assim você chegou até aqui e ainda não compartilhou esse vídeo? Compartilhe aí com seu amigo que adora loiras. Dá aquela força, vai! E tem mais! Quem comentar e tiver o comentário com mais likes, vai ganhar um cheiro gostoso do véi aqui, haha. Não perde essa, hein? Conto com você! Quando você pensa em Viena, além de toda a história e riqueza cultural, uma coisa que salta aos olhos é o cuidado que os austríacos têm com o meio ambiente. Caminhando pelas ruas da cidade, você vai notar uma série de lixeiras coloridas, cada uma com uma função específica. As garrafas de vidro vão para os recipientes verdes, enquanto o papel e o plástico têm suas próprias lixeiras amarelas. Esse compromisso com a reciclagem é só um exemplo de como Viena se preocupa em manter suas ruas impecáveis. E isso faz toda a diferença. Não é à toa que a cidade é considerada uma das mais limpas do mundo. Mas Viena não é só limpeza. A arquitetura de lá é de tirar o fôlego. Você vai encontrar edifícios que parecem saídos de um conto de fadas, todos meticulosamente preservados. Muitos deles são construções antigas, pintadas em tons de branco que refletem um charme atemporal. É como se cada prédio tivesse uma história para contar, e eles realmente têm. Um dos mais impressionantes é o edifício do Parlamento Austríaco. Construído por um arquiteto dinamarquês entre 1873 e 1883, esse edifício é um verdadeiro ícone da cidade, considerado um dos mais belos do mundo. E mesmo depois de ter sido danificado durante a Segunda Guerra Mundial,
Ele foi restaurado com tanto cuidado que hoje continua sendo uma atração imperdível. A bandeira da Áustria, ela é uma das mais antigas ainda em uso, sabia? Dizem que sua origem remonta ao século XII. A lenda conta que as listras vermelhas representam o sangue que cobriu o casaco de um duque austríaco durante um cerco e a faixa branca no meio simboliza a parte que ficou limpa. É uma história e tanto para uma simples bandeira, não é? Viena também é uma cidade onde a segurança é levada a sério. A qualquer hora do dia ou da noite, você vai ver patrulhas policiais nas ruas, garantindo que tudo corra bem. Mas não pense que isso cria um clima de tensão. Pelo contrário, a presença da polícia é discreta, permitindo que tanto moradores quanto turistas aproveitem a cidade com tranquilidade. Além disso, Viena oferece uma série de serviços automatizados bem interessantes. Tem balanças espalhadas em pontos de ônibus para você conferir seu peso e até estações de água potável refrigerada por energia solar, onde você pode encher sua garrafa com água gelada de graça. Isso pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme, especialmente numa cidade onde tudo tende a ser mais caro. E falando em transporte, Viena dá um show de organização. O sistema de metrô, conhecido como U-Bahn, é super eficiente e fácil de usar. Se você quiser sair do aeroporto e chegar ao centro da cidade rapidinho, o City Airport Train, CAT, faz o trajeto em apenas 16 minutos. Claro, é um pouco mais caro, mas vale a pena pela rapidez e conforto. Mas, se você quiser economizar, tem o SET, uma opção mais acessível que também te leva para onde você precisa ir. Agora, quando o assunto é comida rápida, Viena tem uma forte influência turca. Sabia que cerca de 500 mil turcos vivem na cidade? Eles praticamente dominam o mercado de restaurantes e lanchonetes, especialmente com seus deliciosos doner kebabs. Esses pratos se tornaram tão populares que é impossível andar por Viena sem se deparar com uma loja turca vendendo essas iguarias. E o melhor é que são opções acessíveis e saborosas, perfeitas para quem está explorando a cidade. Quando você chega em Viena, não tem como não se impressionar com o Palácio dos Hofburg. Esse lugar é pura história. Imagina só, ele foi a residência de inverno da famosa dinastia dos Hofburg, que reinou por séculos. Dentro do palácio, você encontra relíquias que pertenceram a reis e rainhas, incluindo Maria Antonieta, aquela mesma que ficou famosa por dizer: "Se não tem pão, que comam brioches". O palácio tem mais de 600 anos e continua lá, imponente, como um símbolo vivo da grandiosidade da Áustria. Agora, falando da vida moderna em Viena, uma coisa que chama a atenção são os carros. A maioria dos veículos que você vai ver por lá são de marcas alemãs e não são qualquer carro não, são daqueles de encher os olhos super luxuosos. É difícil encontrar um carro velho ou fora de linha. Isso já te dá uma ideia de como o padrão de vida na Áustria é elevado. Com um rendimento per capita tão alto, não é de se espantar que os austríacos gostem de ostentar carros novos e sofisticados. Mas olha, viver em Viena não é barato. Os aluguéis na cidade são bem salgados. Um apartamento de um quarto custa em torno de 1.500 euros por mês. E se você quiser mais espaço, como um de 2 quartos, o preço sobe para mais de 2.000 euros. Então, para viver confortavelmente por lá, é bom ter um salário bem generoso. Mas, se você só estiver visitando, tem que provar o schnitzel austríaco. É um prato tradicional que você encontra em quase todos os restaurantes e é simplesmente delicioso, servido com limão e uma boa salada de batata. E quer saber? A Áustria tem uma abordagem bem relaxada quando se trata de álcool. Isso significa que, culturalmente, beber é algo que faz parte do dia a dia dos austríacos e é socialmente aceito em diversas situações.
Essa cultura do álcool é algo que você notará facilmente ao visitar o país, pois os austríacos costumam apreciar suas bebidas em um ambiente descontraído e amigável, seja em uma conversa entre amigos ou em um jantar, mais do que muitos outros países europeus. Isso faz parte da cultura local e é algo que você vai notar nos bares e restaurantes de Viena. E se o agito da cidade começar a cansar, você pode dar uma escapada para o Rio Danúbio. Lá, é possível relaxar em um dos barcos ou simplesmente sentar à beira do rio para curtir a vista e recarregar as energias. Mas me diz aí, o que você mais curtiu desse país? Só não vale dizer que foi a mulherada, hein? E se você é um inscrito fiel do canal, comenta Áustria aqui embaixo. E antes de sair, dá uma conferida no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tem mais conteúdo incrível esperando por você. Valeu, galera, e até a próxima!